Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos que entender essa parábola no contexto da vida de Jesus Cristo. O Cristo viveu numa época em que uma casta de religiosos era extremamente severa, que eram os fariseus. Era uma casta de religiosos legalista, severa, e que tentava viver à risca a palavra de Deus. A palavra de Deus que eles possuíam. E o Cristo vem e anuncia um outro Deus. Um Deus bem diferente. Um Deus que não é legalista. Um Deus que não segue regras. Ou que não impõe regras. Mas é um Deus que é Pai. Esse é o grande anúncio de Jesus Cristo. Se nós podemos ver. Parece para nós, hoje parece não ser novidade. Mas imaginem uma época em que o homem não se atreve nem a dizer o nome Deus. Esse ser é tão poderoso, esse ser é tão temido, que o homem não se atreve a dizer a palavra Deus. E aí chega Jesus e diz, olha, esse ser, ele é um pai. Mais do que isso, ele usa a expressão hebraica, papai. E ele nos ama profundamente. E Jesus vai além. Ele não só anuncia esse Deus que é amor, mas ele se aproxima daqueles rejeitados pela sociedade. Por quê? Ou rejeitados por essa casta religiosa? Porque eram vistos como não amados por Deus. Porque não seguiam exatamente as regras religiosas. Jesus vai até eles. Jesus convive com os pecadores, chamados pecadores da época. Jesus convive com os rejeitados socialmente. Isso para os fariseus é um crime, é uma heresia diante de Deus. Porque eles são extremamente legalistas. E é aqui que entra a parábola de hoje. Ela está nesse contexto. Jesus conta essa parábola para esclarecer melhor os discípulos da consciência que Deus possui. Então nós temos aqui um patrão que se interessa pela decisão. É um patrão que se interessa pela tomada de atitude. Não importa se essa tomada de atitude foi no início do dia ou se foi no final do dia. Mas o que interessa é a tomada de atitude do ser humano. É isso que interessa para Deus. Em outras palavras, o que interessa para Deus é o crescimento do ser humano. E não as suas quedas. Não interessa para Deus os seus erros. O que interessa para Deus é o avanço que você faz em termos de humanidade. É você se tornar mais humano. E com isso, se aproximar de Deus. É isso que interessa para Deus. Não interessa as coisas erradas que eu fiz. O que interessa para Deus é a minha transformação interior e que faz eu me tornar cada vez mais sensível à vida e ao sentido da vida. É isso que interessa para Deus. Por isso que o patrão paga uma moeda de prata. Tanto para aqueles que fizeram a decisão de encontrar o sentido de sua vida no início do dia, como no final do dia. É esse o patrão que está na parábola, e esse patrão representa Deus. Mas não é só isso que nós temos na parábola. Nós não temos somente o retrato de um Deus que se interessa pelo crescimento do ser humano. Não importa quem ele seja, não importa quem ele tenha sido. Mas nós temos aqui na parábola também a natureza humana, a reação dos trabalhadores. E o patrão faz de propósito, ele manda pagar uma moeda de prata para todos, porque todos tomaram a decisão de trabalhar, de assumir o sentido da vida, mas ele pede para que os últimos recebam primeiro e depois os outros, para justamente chamar a atenção dos outros.
Ele faz de propósito. Isso gera revolta nos outros. Os outros seguem a lógica, pô, nós trabalhamos o dia inteiro. E eles recebem, os que trabalharam uma hora só, recebem o mesmo que nós. Isso é injusto. E é interessante que nessa parábola aqui o patrão ele vai ser justo. Porque ele combinou com aqueles que foram contratados no início do dia, uma moeda de prata, ponto final. Foi o combinado. Ele não está sendo injusto. Mas ele beneficia, apesar de não ser injusto com os outros, ele beneficia os últimos. Aqueles que tomaram a decisão por último. E assim ele se torna um benfeitor, mas ao mesmo tempo uma pessoa justa. Mas isso causa revolta nos outros trabalhadores. E o que está por trás dessa revolta, dessa queixa? Não está em injustiça. O que está por trás dessa queixa está a inveja. Ou seja, o ser humano sente inveja do outro que trabalhou menos e que recebe a mesma coisa. E essa inveja muitas vezes está em nós. Nós muitas vezes sentimos inveja do sucesso do outro. E o sistema lá fora, ele aguça essa inveja. Por quê? Porque o sistema lá fora, ele é um sistema que não só cria desigualdade, mas ele é um sistema que gera concorrência. Ele coloca na nossa cabeça o contrário do que o cristianismo tenta colocar. Enquanto o cristianismo diz assim, todos nós somos irmãos, todos nós deveríamos viver com dignidade, todos nós deveríamos ser pessoas com oportunidade na vida, todos nós devemos viver a partilha. O capitalismo lá fora diz assim, quem vence é o melhor. Nós temos que lutar, cada um por si. Nós temos que nos dividir. O cargo é só para um. Quem vence o melhor, que vença o melhor, e assim por diante. Ou seja, o capitalismo faz com que a gente pise uns nos outros. E o pior, o capitalismo faz com que a gente tenha inveja das pessoas que têm sucesso. Quantas pessoas não têm o sentimento de inveja? Porque o outro está tendo sucesso. E geralmente o invejoso, ele sente inveja não simplesmente do sucesso, mas ele sente inveja do sucesso do outro, que é diferente. Ele sente inveja do sucesso do outro porque ele quer o sucesso do outro. Não importa o quanto o outro trabalhou. Ele quer o resultado do outro. O invejoso não quer o seu sucesso. Ele quer o sucesso do outro. E se o outro faz sucesso, e ele não consegue este sucesso, é preferível que o outro caia. Aí então ele fica olhando, prestando atenção no outro, porque o outro vai dar uma hora uma escorregada. O outro vai dar uma hora uma queda. E aí então ele vai festejar. É esse o invejoso. Como dizia um colega meu, inveja é característica dos incompetentes. Não só dos incompetentes porque não fazem corretamente a sua função, mas dos incompetentes como seres humanos. Porque o invejoso é aquele incapaz de se autorrealizar. É aquele que não olha para si mesmo e coloca si mesmo como medida. E é isso que nós deveríamos fazer. Não ver o outro como medida, mas me ver como medida. Eu tenho que me autossuperar. Eu tenho que ir além de mim mesmo. Não importa como o outro está indo. Eu tenho que caminhar. E é isso que Deus olha. Deus olha a minha decisão e a minha transcendência. Enquanto eu estou prestando atenção na vida do outro, invejando a vida do outro, a minha vida atrasa. O meu desenvolvimento humano atrasa. E eu acabo não me tornando uma pessoa realizada na vida. Pelo contrário, uma pessoa amarga na vida. E é isso que o invejoso tem. Ele é uma pessoa amarga. Uma pessoa que prejudica os outros pelo seu sentimento negativo de inveja.
e a incompetência de se realizar como pessoa com aquilo que ele tem, com aquilo que ele possui, com aquilo que ele é. Esse é o grande mal do invejoso. Ele se mata como ser humano e ele torce para que o outro morra também. Ou seja, ele leva todos para baixo. E o cristão que é cristão, ou a mentalidade crística, vamos dizer assim, não aceita de forma nenhuma a inveja. Pelo contrário, o cristão que é cristão se alegra ao ver a alegria do outro. E esse é o grande termômetro para que eu possa medir a minha solidariedade, o meu amor ao próximo. Esse é o grande termômetro, é uma experiência que vocês podem fazer. O quanto vocês se alegram com o sucesso do outro. Aqui está o termômetro. Porque ser solidário na hora da tristeza, ser solidário na hora do sofrimento, é fácil. Quando o outro está sofrendo, quando o outro está lá embaixo, é fácil ser solidário. Sabe por quê? Porque eu faço esse movimento aqui, ó. E ao fazer esse movimento aqui, estender a mão para quem está lá embaixo, eu mostro para mim mesmo de forma inconsciente de que eu estou bem. Ou seja, eu posso ajudar o outro, porque o outro está mal. Então eu posso. Ser cristão assim é fácil. O duro é fazer esse movimento aqui, ó. Parabéns. Está indo muito bem. Parabéns. Você é um sucesso. Puxa vida, que legal. O duro é fazer esse movimento. Que é um movimento que nega o nosso egocentrismo. Um movimento que elimina o nosso ego. Ego no sentido de ser centro do mundo. E é isso que nós precisamos exercitar. Não de uma forma hipócrita, hein? Porque o cristianismo não pode ser vivido de uma forma hipócrita. Não, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Mas aqui dentro eu estou me corroendo de inveja. Não é? Não. Eu tenho que exercitar no sentido de realmente ser. De procurar ver a alegria do outro e tentar me alegrar com ela. Enquanto eu não conseguir, eu não cheguei lá. Agora, um dia eu vou chegar. E aí, eu estou sendo verdadeiramente humano. Aí eu estou sendo verdadeiramente humano. Quem consegue se alegrar com a alegria do outro, é claro que vai ser solidário também no sofrimento do outro. Com certeza. É claro que não vai aguentar ver o sofrimento do outro. Mas o termômetro para ver se nós somos realmente cristãos é olhar para quem faz sucesso e dizer, puxa vida, que legal. Olha lá, um ser humano que faz sucesso. Um ser humano realizado com a sua vida. Um ser humano que chegou ali e de forma honrada e honesta. É claro que também tem que ser assim, né? Ter inveja de quem tem sucesso, mas de forma desonesta, aí é pior ainda. Mas nós não podemos agir como os trabalhadores da parábola. Isso é hipocrisia e, além do mais, não é ser justo. Não é querer bem as pessoas. O mundo que o Cristo prega é bem diferente do mundo lá fora. Não é um mundo de invejosos que querem se comer, mas é um mundo de irmãos que torcem uns pelos outros. Mas que cada um cuida do seu sucesso individual, cada um cuida do seu crescimento como pessoa humana. Esse é que é o ponto. Se eu cuidar do meu crescimento como pessoa humana, eu não sinto inveja do outro. Eu não necessito ter inveja do outro, porque eu me cuido. Eu estou preocupado com o meu desenvolvimento pessoal, sem estar fechado, é claro, para os outros, sem ser egoísta, sem ser egocêntrico, mas eu estou preocupado na minha autossuperação, na minha humanidade, que cada um aqui se torne cada vez mais humano. Não se preocupe com o lugar do outro, não se preocupe com o estágio que o outro está, no sentido de ter o outro como medida, mas que eu tenha eu mesmo como medida, e que eu possa me autossuperar nessa medida. É assim que nós devemos agir. E aí nós estaremos abertos aos outros, porque nós sabemos que todo mundo é humano,
E todo mundo precisa crescer, não importa o sucesso que tenha.